Nossa terceira pílula aqui. E eu sou a professora Juliana Simeão, sempre agradecendo ao professor Léo Matos a oportunidade, ao professor Reginaldo Veras por ter me convidado a dar essa palhinha aqui, esse momento em passar conhecimento em relação à língua espanhola, que é tão importante esse idioma. E nós vamos dar continuidade à la compreensão lectora. Então a gente vai para uma tipologia textual, fazendo análise justamente da estratégia a ser desenvolvida aqui. Então vamos lá para o material. O texto informativo, emigrantes. Lembrando aqui que a gente faz uma primeira leitura, uma segunda leitura. Na primeira leitura, a gente identifica qual a palavra estranha, se porventura tiver. Quando eu estou estudando, fazendo o estudo ativo, que é analisar, porque a gente não precisa, aí voltando aqui um pouquinho para mim, a gente não precisa necessariamente fazer a questão e passar a seguir em frente. O estudo ativo é pegar justamente a questão, olhar o texto, verificar, eu sei desse vocabulário, nessa primeira leitura eu circulei ali aquela palavra. Eu vou dar uma olhada, qual o significado, usando lá aquelas ferramentas da primeira pílula que eu passei para vocês. Então, dou uma olhada ali no Lingui, já entendi. Então, vou fazer a segunda leitura, e aí a gente vai ganhando cada vez mais acervo dentro da língua espanhola e o potencial de interpretar melhor. Não é só ler a questão por achar que espanhol é fácil, espanhol é igual ao português, não. Uma coisa que a gente tem que evitar é começar primeiro pela questão e depois caçar a resposta dentro do texto. Pode servir para uma ou duas questões, mas quem quer cravar as 5 questões e alavancar aí a sua nota em linguagem, realmente tem que começar por uma estratégia. Então, eu estou te passando uma estratégia, que é a primeira leitura, aí voltando ao material, vai ficar bacana aqui para a gente entender. Então, começa a ler o texto, surge uma palavra diferente, eu circulo essa palavra. A gente não vai, por exemplo, colocar, assimilá-la. Vamos dar um exemplo aqui. Sublinhar, porque sublinhar dentro da nossa cultura é dar ênfase, não é o caso. Então, eu sublinho a palavra, sublinho não, circulo a palavra melhor, porque a gente meio que dá uma camuflada nela, né? Que realmente, se eu sublinho, eu estou dando ênfase a ela. E não é o caso. A gente circula as palavras estranhas. Na segunda, mestiço, por exemplo. Na primeira leitura, na segunda leitura eu interpreto o texto mesmo, vejo se eu entendi o texto e aí vou para a questão, vou para o enunciado. Vejo o que de fato tem aqui dentro do enunciado, o núcleo do enunciado. Se precisar de uma terceira leitura para dar uma ênfase aí, realmente no meu entendimento, vou. Então vamos lá. Emigrantes. En todo emigrante existen 2 posibles actitudes vitales. Una de la considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia, y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante reside en el hecho, aí digamos que eu não tenho entendido hecho, que significa fato, não entendi, de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y al igual que el mestizo, se siente parte de 2 mundos sin integrarse por completo en uno de ellos com exclusão del outro. Então aqui vai falar justamente, aí vem um comentário um pouquinho aqui para mim, o texto vai falar justamente sobre os emigrantes, o que os emigrantes, de uma forma mais poética assim, né? De uma certa forma bem bonitinho o texto, e a dificuldade do emigrante de estar numa nova cultura, o que ele passa, os problemas e os desafios que ele passa, a projeção, assimilar essa nova cultura onde ele está, dominar as nostalgias, ou seja, dominar aí a saudade que tem do país de origem. Então, emigrantes. Leu uma primeira vez, circulou. Não tem como saber o significado? Leia a segunda vez, interprete. Ainda não diluiu, a gente usa na tradução um termo que se chama desverbalizar,
não desverbalizou essa palavrinha dentro do texto, segue em frente. E aí vai para a questão. Vamos lá? Então, voltando aqui ao material. Bueno. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante. Em espanhol se diz emigrante. Olha a diferença, né? O qual, para o autor, tem de lidar com um dilema. Então, qual dilema? A gente tem que observar direitinho. Primeiro, ele enfatiza, dá uma clareza em relação ao texto. O Enem sempre faz isso, né, na parte de língua estrangeira. Então, o texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante. Pronto. Se referiu ao texto. O qual, para o autor, tem de lidar com o dilema. E aí, o núcleo da questão é o dilema, do que ele tem que lidar. Constatação de sua existência entre o lugar onde ele vai estar, né? Instabilidade da vida em outro país, ausência de referências do passado, apropriação dos valores do outro, ruptura com o país de origem. Então, a gente tem que observar constatação, instabilidade, ausência de referências do passado, apropriação de valores do outro, ruptura. Vamos lá? Qual seria a resposta aqui? Qual o dilema que ele tem que viver? A constatação da sua existência em outro lugar, instabilidade da vida em outro país. E aí vamos lá. Eu fico pensando, meu Deus, os alunos que estão aí, né, vocês que estão aí, qual seria a resposta? Qual seria? Eu acho que vocês vão acertar. Vamos lá? Pronto, certinho. Constatação de sua existência em outro lugar, né? É justamente aqui o dilema que ele tem, aí voltando um pouquinho para mim, o dilema dentro do texto é onde eu estou. Então, o meu dilema é a minha existência em outro lugar, é o grande dilema eu lidar com coisas novas, com a saudade. Então, justamente, instabilidade da vida, não. Ausência de referências do passado, não, porque ele tem saudade, ele tem lembranças. Apropriação, ele não está se apropriando da cultura do outro. Ruptura com o país de origem, não, porque tem lembranças. Então, realmente, se a gente for usar a técnica, voltando aqui o material, a gente pode também usar a técnica de eliminação. Essa daqui, a letra E não tem nada a ver com o texto, até chegar, de fato, a resposta. É muito tranquilo na parte de espanhol, mas tem que ter estratégia. A estratégia nunca é começar pela questão, sempre pelo texto. Você pode ler uma primeira vez, uma segunda, enunciado e itens, pode começar pelo texto, depois enunciado, que é uma outra técnica, enunciado, volta ao texto e enunciado e itens, mas se eu começo pelos itens e enunciado, olha que interessante, aí voltando aqui um pouquinho para mim, o cérebro ele começa a se vincular com a língua materna. Então ele vai tentar, queira ou não, dependendo da sua ansiedade, ele vai querer se vincular ao que está em língua portuguesa, que é o mais fácil, é o que ele identifica, decodifica. E aí a gente tem a tendência a ficar caçando. Aí olha mais ou menos o texto em diagonal, lê rápido e acaba errando. Então, tendo as duas estratégias, primeira, duas leituras, enunciado e itens, ou primeira leitura, enunciado, segunda leitura e os itens aí. Acho que fica bem legal. Então, voltando aqui para o material, a gente tem esses minutinhos finais aqui para o ojo, que é atenção. Tenha um horário na sua grade de estudos. É muito importante que você tenha espanhol na sua grade de estudos, na sua organização. Se você sabe muito espanhol, 30 minutos, colocando aí o estudo ativo, 25 minutos. Aí tenha 5 minutinhos de descanso. Se você tem muita dificuldade, tem pouca bagagem, 50 minutos. Isso por semana, E nisso, dos 50 minutos, onde você vai fazer questão também, estudar, ali, por exemplo, com o Prof. DL, que eu passei na primeira pílula, né? Aquela ferramenta que é um canal do YouTube, muito bacana, em língua espanhola, muito dinâmico. Então, você estuda a parte gramatical, lê sobre cultura, e aí resolve questões. Ou quem já é aí muito bom em espanhol, pode dividir nesses 30 minutos, eu tenho aí 10 minutinhos para dar uma estudada, ver um vídeo relacionado à estrutura linguística e depois resolvo questões. O mais interessante também é ter ideia de quanto tempo você gasta para resolver cada questão.
E aí, os alunos ficam muito... E aí, voltando aqui um pouquinho para mim, né? Os alunos ficam nervosos quando eu digo, olha, até 3 minutos cada questão. Ai, professora, eu vou fazer 15 minutos? Vou perder 15 minutos? Não, pode ser que tenha um pensamento de ganho até 15 minutos. Tem alunos que vão fazer mais rápido, ler o texto. Agora, ler o texto em 1 minuto e resolver a questão em 1 minuto, aí fica meio complicado. A sua assertividade diminui. Então, é importante que você tenha aí essa ideia e pode até marcar, cronometrar, pegar simulados e cronometrando sozinho mesmo aí, quanto tempo você gasta para fazer. E aí é uma boa interiorização de tempo. Eu tenho essa técnica também bem legal que eu desenvolvo em sala de aula para que o aluno tenha tenha essa expertise toda de tempo, né? Bueno, voltando aqui, só um pouquinho para o material. Então a gente tem até 3 minutos, teste, porque é muito importante. E aqui, com tu equipaje, empezando a quedar-se listo. Vamos hacia tu aprovação e tus sueños. É importante que, como essa menininha aqui, a bagagem seja construída. Eu tentei aqui, voltando um pouquinho para mim, tentei aqui trazer um pouco, com essas 3 pílulas, um pouco dessa bagagem em língua espanhola. Veja a importância que é você cravar as 5 questões. E muitíssimas graças por este momento. Sucesso na sua aprovação e que você, eu tô aqui na torcida para que você crave as 5 questões. Muchos besos e hasta luego.